você abriu a palavra? Ah, muito bem, gostei de ver. Isso aí. Porque quem ama a palavra, abre a palavra todos os dias. Amém? Amém. Você está me ouvindo aí? Diga um amém. Amém. Quem ama a palavra, abre, lê, medita, a busca todos os dias. Nós hoje vamos falar um bocado sobre isso. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler versículos 1 a 13. Fiquei feliz agora de ver você abrir a palavra de Deus. É isso aí. Isso faz a diferença na sua vida. É isso mesmo, assim. A gente almoça todo dia, tem que comer alimento espiritual todo dia. A parábola das 10 virgens. Uma parábola, amados, é uma história. Não é história, é uma história. Ou seja, é uma história que não aconteceu. É uma história montada, é uma ilustração para ensinar algo. Jesus então usava muito de ensinar por parábolas. E esta parábola, ela tem alguns significados que eu queria tirar com você aqui hoje para a edificação das nossas vidas. Então Jesus conta essa história, capítulo 25, versículo 1. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias ou as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Ou 5 eram tolas e 5 eram nécias. 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo sobressalente. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas ficaram com sono e adormeceram, tanto as sábias quanto as nécias, tanto as sensatas quanto as insensatas. 6. À meia-noite, na hora certa, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, havia um pouco de óleo, mas o óleo estava acabando, as candeias, as lâmpadas estavam se apagando. E as sensatas responderam: não, pois pode ser que haja o suficiente, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, as sábias, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Diga comigo: e a porta foi fechada. Haverá um dia em que a porta será fechada. Haverá um dia em que a porta será fechada. 11. Mais tarde vieram também as outras, as insensatas, as imprudentes, as despreparadas, e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Mas o Senhor voltará, o noivo voltará para buscar a noiva. Você acredita nisso? Diga um amém. Amém. Mas nós precisamos, vigiar, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque pessoas aqui se alimentam da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque agora nós vamos nos alimentar mais um pouco da tua palavra, e que o Senhor possa nos conduzir nessa meditação, nessa mensagem, que o Senhor possa fazer com que nós possamos nos preparar para o dia do encontro com o noivo. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a estarmos prontos para aquele dia, todos os dias prontos para aquele dia.
Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a mim. Eu me escondo atrás da cruz do Senhor para poder ministrar ao teu povo, porque careço de ti, dependo de ti totalmente. Oramos assim em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Amém. Muito bem, irmãos. Por que Jesus contou essa história? Da onde Jesus tirou esta ideia? De onde Jesus tirou essa história, essa parábola para contar aos seus discípulos? Lá no Oriente era um costume haver casamentos assim. Geralmente os casamentos eram feitos à noite, por volta realmente da meia-noite, por volta de tarde da noite, não 6 horas da tarde, mas 10, 11, meia-noite. E havia o costume de haver 10 virgens esperando o noivo, 10 pessoas puras, 10 mulheres puras, esperando o noivo, para fazer então um cordão de lado a lado, levando o noivo até o local onde a noiva se encontrava, levando o noivo até o encontro da noiva. E então essas noivas entravam para a cerimônia de casamento e entravam para a festa de casamento. Era um ritual de condução, fazia parte do ritual de casamento da época. E Jesus usa essa ilustração do casamento para então falar sobre as bodas do Cordeiro, do encontro do noivo com N maiúsculo com a noiva, que é a igreja, com N maiúsculo. Jesus usa essa história para fazer uma comparação. Parábola é uma história que se usa para fazer uma comparação, para se contar uma moral da história, para se tirar um ensinamento, para se passar um ensinamento. E Jesus sempre fez isso muito bem. Jesus, vendo alguma vez esta cena de casamento, ou participando alguma vez dessa cena de casamento, ele começou então a contar aos seus discípulos esta história, de que haviam 10 virgens, como todo casamento exigia, mas que 5 eram prudentes. 5 haviam levado lâmpadas, lamparinas, candeias, para iluminar o caminho, porque era de noite, e de noite naquela época não existia poste, como existe aqui na João Romariz, iluminando, mesmo que seja com essa luz amarela, que acho que é de sódio, não é? Uma luz que ilumina menos do que antigamente, mas lá não havia postes a iluminar, lá não havia lâmpadas penduradas no teto para iluminar. A iluminação era dessas bem precárias, bem rústicas. E as virgens, cada uma tinha que segurar uma lanterna, uma candeia, um lampião, uma lamparina, como você quiser chamar. E essa lamparina era abastecida por óleo, por azeite de oliva. Era esse o combustível que deixava a lâmpada acesa. E então as 10 virgens levaram suas lâmpadas. Só que 5 delas levaram uma vasilha com óleo extra, com combustível a mais, esperando que houvesse uma necessidade maior, prontas para o tempo que fosse preciso. E 5 delas não. 5 delas pegaram a candeia, pegaram a lâmpada e levaram como estava. Não se prepararam, não se lembraram, não se preocuparam de encher a lâmpada com combustível e muito menos de levar uma vasilha à parte, um galãozinho à parte com combustível, porque podia ser que o noivo viesse cedo, mas podia ser que o noivo viesse tarde, como na parábola o noivo demorou a chegar-se e quando chegou encontrou as 10 virgens dormindo. Essas 10 virgens ficaram cansadas, essas 10 mulheres ficaram cansadas, e quando despertaram, o noivo já estava chegando, já estava lá, e elas precisavam executar o papel delas. Chegou a hora do encontro das virgens com o noivo. Só que 5 dessas virgens puderam se encontrar com ele, porque as suas lamparinas não se apagariam, mas as outras 5 teriam as suas lamparinas apagadas dentro em breve, e precisavam reforçar. E aí pediram o óleo da outra, pediram o óleo das 5 que tinham óleo reservado para elas, e elas disseram: eu não posso te dar o que eu tenho, eu não posso te dar o que eu tenho, senão o que eu tenho vai me fazer falta. Olha, vai lá ali no seu, como é que é o nome desse cidadão aqui fora? Seu Sérgio, vai ali no seu Sérgio e compra óleo. Mas quando foram no seu Sérgio, ou então no Campeão, para comprar óleo, o noivo chegou.
E quando o noivo chegou, já não dava tempo para mais nada. 5 dessas, as sábias, as prudentes, entraram com o noivo na festa. O cortejo foi só de 5 noivas e as 5 insensatas não entraram. E a porta foi fechada. Esse versículo, e a porta foi fechada, é tremendamente forte. Você precisa entender que um dia a porta vai ser fechada. No momento a porta do céu está aberta. No momento a porta da salvação está aberta. Mas há um dia em que a porta do céu, a porta da salvação vai estar fechada. Quando o noivo se encontrar com a noiva, vai estar fechada. E eu vou estar no céu. Você vai estar no céu também. Dê glória a Deus aí, meu amado. Então tem azeite na sua lamparina. Amém? Tem azeite na sua lamparina. Porque precisamos ter azeite na nossa lamparina. Esse é o ensino que essa parábola nos diz. Eu quero examinar com alguns detalhes essa parábola. O significado espiritual dessa parábola é que bodas significa o encontro da igreja com Cristo. É chamado de bodas do Cordeiro. É um dia feliz, é um dia festivo. A parábola se identifica com a experiência da igreja. Uma parte da igreja se prepara para o encontro com o noivo, a outra não. Uma parte da igreja é fiel ao noivo, a outra é infiel. Uma parte da igreja obedece ao noivo, a outra não obedece. Diz que obedece, mas não obedece. E eu falo aqui igreja com I maiúsculo, ou igreja com I minúsculo, mas a igreja é de todos os lugares. Não falo só de nós, mas falo também para nós. Nesta manhã, uma parte encontrada fiel. Quando eu perguntei aqui se todos leem a Bíblia durante a semana, uma parte lê e outra parte não lê. Uma parte se prepara, outra parte não se prepara. Uma parte sabe o que está fazendo, está engajada. Uma parte sente falta de não estar dormindo na igreja. Outra parte não está engajada. Outra parte não sente falta. Outra parte vir à igreja somente mais um atrativo do dia, ou não. Mais um compromisso do dia, ou não. Mais uma possibilidade do dia, ou não. Então fala muito a ver com a experiência da igreja. Virgem significa aquela que professa o verdadeiro cristianismo. Quem professa o verdadeiro cristianismo é aplicado aqui nessa parábola como sendo uma das virgens, uma pessoa pura, uma pessoa que está esperando o noivo, uma pessoa que está pronta, uma pessoa que está com a lâmpada na mão, prontinha para que o noivo chegue. Você está pronto para o noivo chegar, amado? Você está pronta para o noivo voltar e vir buscar a sua igreja? Você deseja que o Senhor venha buscar? Diga glória a Deus aí, meu irmão. Porque o anseio de todo cristão deve ser a volta do noivo. Amados, nós não somos dessa terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra, que a nossa terra é o céu, o nosso lugar é o céu, a nossa pátria é o céu, e é para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos voltar. Nossa pátria é o céu, amados. Estamos aqui de passagem, nos preparando, como eu ouvi certo pregador uma vez falar, estamos aqui fazendo um vestibular. Um vestibular. E esse vestibular é permeado pela graça de Cristo. A virgem significa estar pronto, aquele que professa o verdadeiro cristianismo. Mas só professar o verdadeiro cristianismo não é suficiente para te assegurar a salvação. É preciso estar pronto. Existe gente que conhece a Bíblia de um início ao fim, que conhece a exegese, que conhece tudo sobre a Bíblia, que conhece, sabe buscar a Bíblia de lá para cá, mas não está pronto, não tem óleo na sua candeia. Um homem chamado Neemias Marien, que foi pastor, já faleceu, se não estou enganado. Ele foi certa vez ao programa do J. Silvestre. Isso é, o céu é o limite. Tu ri, né? Pois é, isso não é da minha época. Não é da minha época. Eu soube porque eu vi na internet, vi o YouTube. O céu é o limite.
E esse Neemias Mariengo, pastor na época presbiteriano, ele respondeu todas as perguntas sobre a Bíblia. Ele respondeu tudo. Ele foi semana a semana vencendo aqueles programas de perguntas e respostas, perguntas cada vez mais difíceis, e ele respondia com precisão, ele conseguia responder, ele conhecia a Bíblia toda. Só que ele foi o primeiro pastor a dar força à causa gay. Ele foi o primeiro pastor a dizer que cria em reencarnação. Ele foi o primeiro pastor a procurar o ecumenismo. Ele foi expulso da igreja presbiteriana por crer nessas coisas. Ele conhecia a Bíblia toda, mas não praticava a Bíblia. Ele fingia conhecer, parecia, ele não fingia, fazia parecer a nós que ele conhecia a Bíblia, mas ele não conhecia a essência da Bíblia. Ele conhecia só a letra, exatamente, mas a letra mata. Conhecer só a letra mata. Precisamos conhecer a letra, mas precisamos do óleo. Precisamos do óleo do Espírito Santo de Deus. Você tem assim, diga um aleluia aí. A Bíblia é o único livro em que, quando você lê, o autor está do seu lado, amado. É o único livro. Nós vamos dia 22 no lançamento do livro do pastor Gilmar, e lá, se você ler, o autor vai estar perto de você. Ele pode explicar para você o que quis dizer aquele poema. Mas se você for para casa, o pastor Gilmar não vai acompanhar você. Você vai ter que decifrar sozinho o que quer dizer aquele texto. Mas a Bíblia não. O Senhor da Bíblia, o autor da Bíblia, está do seu lado para te ajudar a decifrar qualquer texto que você tenha dúvida. Amém, amados? Então vamos dar glória a Ele. Vamos dar uma salva de palmas a Ele, porque Ele está presentemente nas nossas vidas. Aleluia. Naquele tempo, para a lâmpada queimar, era preciso azeite. Eles usavam azeite de oliva. Aquelas 10 mulheres tinham azeite, só que algumas tinham mais e outras tinham menos. E hoje, para queimar a lâmpada dentro de você, para você arder, você precisa de azeite. Esse azeite é espiritual. Esse azeite antigamente era azeite de oliva. Hoje o azeite de oliva é muito bom, tem ômega 3, mas o azeite espiritual é muito melhor. É o Espírito Santo de Deus dentro de você, amados. É o Espírito Santo que faz você queimar. Você que tem que fazer a diferença com a presença do Espírito Santo na sua vida. Naquele tempo, todas tinham lâmpadas, e você tem lâmpada. Levante aí a sua lâmpada, amados. Levante sua lâmpada bem alta e diga assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Todos nós temos lâmpadas. Se você não tem, a igreja te dá uma. Todos nós temos lâmpadas. Só que para a lâmpada queimar é preciso ter azeite. Para a lâmpada queimar é preciso ter azeite dentro de você. É preciso que você leia a lâmpada cheia de azeite. É preciso que haja azeite dentro de você para a lâmpada queimar, para a lâmpada arder, para a lâmpada iluminar. É preciso que você esteja abastecido. E tem gente que não leva isso a sério. Tem gente que acha que pode ler quando quiser, que pode vir à igreja quando quiser, que pode se alimentar quando quiser, pode se alimentar esporadicamente, mas não, amados. Estarmos juntos é fundamental para que as nossas lâmpadas estejam cheias de azeite, porque, como foi orado aqui no início, o Espírito Santo de Deus enche as nossas candeias nesta manhã e ainda enche a nossa vasilha. Enche a nossa lâmpada e ainda enche a nossa vasilha. Você trouxe uma vasilha aí? Seu coração está aberto para receber? Amém. Lâmpada apagada não tem valor. A lâmpada era usada para iluminar, mas lâmpada apagada não tem valor. Bíblia fechada, posta em cima da sua estante lá, entre outros livros, não tem valor, no sentido da diferença que ela possa fazer na sua vida. Bíblia aberta na estante do Salmo 91, arreda Satanás, não tem valor. Satanás não vai arredar se você não tiver o Salmo 91 na sua vida. Amém. Não vai arredar.
se não tiver o óleo na sua vida, se não tiver a presença do Senhor na sua vida. Lâmpada apagada não funciona, não vale nada, não serve para nada. Você precisa acender sua lâmpada, amado. Você precisa acender sua lâmpada, amado. Você precisa acender teu chamado. Você precisa acender aquilo que Deus te chamou para fazer. Na quinta-feira eu vi aqui uma lâmpada se acendendo. A irmã Juliane pregou direitinho, trouxe o recado de Deus, toda tímida, primeira vez, natural que ela sentisse o impacto, o temor do microfone. Isso aqui até você acostumar é uma tristeza, depois você se acostuma, está tudo bem, mas o microfone em si é um objeto que é difícil de acostumar. Mas ela teve a sua candeia acesa, ela transmitiu a mensagem de Deus, a sua candeia estava acesa e acendeu outras candeias, inclusive a minha. Alguém pode dizer amém a isso? Amém. Se você teve aqui quinta-feira, sabe o que eu estou dizendo. Sua candeia precisa acender. Diga para quem está ao seu lado: sua candeia precisa estar acesa, minha irmã, meu irmão. O que aconteceu com a demora do noivo? Versículo 5: todas elas adormeceram. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Qual é a diferença entre elas? Umas eram nécias, insensatas, imprudentes, imprevidentes, não providenciaram o que era preciso providenciar, e outras eram sensatas, foram para a missão com tudo que precisavam. Durante esse período que o noivo que o noivo demorou, elas dormiram, e quando acordaram, elas foram tomadas de susto, elas foram tomadas de pressa, elas tiveram que acordar depressa, porque o noivo já tinha chegado. E será assim, amados, será num piscar de olhos, é como se fosse um relâmpago, não é isso que a Bíblia diz? Será rápido a vida de Jesus. E quando elas acordaram para a chegada do noivo, aí é que as insensatas foram lembrar que não tinham óleo suficiente para manter sua candeia acesa. Tem gente que espera o óleo acabar para reabastecer. Não espere o óleo do Espírito Santo esfriar em você, a sua chama quase se apagar, para depois você tentar reabastecer, para alimentar a chama dentro de você. Não faça isso, minha irmã, não faça isso, meu irmão. Procure encher a sua vasilha, procure encher a sua candeia de óleo, para que, se a sua luz está forte, está brilhando, que ela brilhe mais ainda. Se você está forte, vigoroso, para que você seja mais vigoroso ainda. Se você está bem, marchando, brilhando na vida cristã, que você marche melhor, que você brilhe mais, que você evangelize mais, porque é o óleo do Espírito Santo dentro de você. Não espere o óleo começar a se apagar. Não apagueis o Espírito. Não espere o óleo do Espírito Santo começar a se apagar, para depois então você correr atrás do prejuízo, correr atrás de óleo. Porque as pessoas prudentes, as virgens prudentes, aqueles que esperam o Senhor Jesus com prudência, têm sempre uma vasilha de óleo de reserva. E sabe como você consegue esse óleo? É vir à igreja, é louvando o Senhor, é adorando a Deus, é lendo a Bíblia em casa, é orando ao Senhor, é jejuando, é buscando o Senhor, que você consegue essa vasilha extra, esse óleo extra. Você precisa buscar mais ao Senhor. Eu digo isso com toda a convicção, porque eu sou o primeiro a estar nessa lista. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Mais e mais e mais precisamos buscar ao Senhor. E se você quer isso, diga um amém. Amém. Terceiro ponto: o azeite e a vasilha de reserva. O que significa essa vasilha? O que significa essa vasilha de reserva? Significa o caráter cristão. O cristianismo é a única religião, é o único ismo, é a única filosofia religiosa, a única filosofia de vida
que existe de você uma transformação. O budismo não, o islamismo não. Você pode continuar cometendo uma série de torpezas. O islamismo é muito radical para outras coisas. Mas o cristianismo, ele exige de você uma mudança de caráter não impositiva, uma mudança de caráter de dentro para fora. O islamismo impõe de fora para dentro, e não só sobre o caráter, mas sobre comportamentos, sobre coisas sociais, sobre questões sociais. O budismo é a mesma coisa, os outros ismos são a mesma coisa. O cristianismo chama você para uma transformação de caráter, para que o seu caráter e o meu caráter se assemelhem ao caráter de Cristo. E quando o nosso caráter fica assemelhado à semelhança de Cristo, semelhança do caráter de Cristo, nossa vasilha vai então se enchendo de azeite. O quanto mais você se aproximar do caráter de Cristo, mais a sua vasilha vai se encher de azeite. O quanto mais você for, na prática, um cristão, mais você vai ter azeite. Nós não vamos levar nossa casa para o céu, nós não vamos levar nosso carro para o céu, você não vai levar suas roupas para o céu, porque você vai ter roupas glorificadas, mas o seu caráter cristão você vai levar para o céu. Você vai ter consciência do que acontece. Você vai ser valorizado pelo que você fez e desvalorizado pelo que você não fez. Você precisa viver uma vida cristã baseada no caráter de Cristo, porque esse é o receptáculo do óleo do Espírito Santo. E esse caráter cristão chama-se experiência pessoal com Deus. Só adquire caráter cristão quem tem uma experiência pessoal com Deus, quem tem um envolvimento pessoal com Deus, quem está ali com Deus no dia a dia. E isso ninguém pode fazer por você. Você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer por você. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, ninguém pode fazer por você, só você. Em experiências diárias e sucessivas, para que você tenha na sua vasilha cada vez mais óleo do Espírito Santo. Você está entendendo? Diga amém aí, meu irmão. Amém. Porque é isso que acontece. O Espírito Santo quer acrescentar dia a dia um pouco de óleo na sua lâmpada. Amém. Pense comigo, meu irmão. Se a sua lâmpada está acesa, o seu óleo está se consumindo ou não? Está se consumindo. Mas o Espírito Santo quer, além de repor o óleo que está sendo consumido, ele quer acrescentar um pouquinho mais na sua vasilha. O Espírito Santo quer que você tenha sempre óleo a mais e nunca óleo a menos, porque está consumindo, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, como a Bíblia nos ensina a ser, iluminando seus próprios caminhos, iluminando o caminho de outros. O Espírito Santo quer que você tenha sempre mais dele, sempre mais óleo dele na sua vida. E se você entende isso aí, dê um glória a Deus, amado. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Hoje é esse tempo. Hoje é o tempo de nós desenvolvermos esse relacionamento com Deus. Satanás não deseja isso. Não sei se você lembra do texto, eu já preguei sobre esse texto. Acho que o pastor Gilmar também já pregou sobre esse texto. De Jesus ali no Monte das Oliveiras, em agonia. Jesus no Getsemane, perdão, em agonia, porque estava sendo chegada a sua hora. E Pedro, Tiago e João foram chamados para ficarem com ele e não aguentaram e começaram a dormir. Amados, tem muita gente dormindo na igreja. E quando eu falo dormir na igreja, não é tirar uma soneca na cadeira aí não, que é horrível. Às vezes a gente está aqui em cima e a gente vê pessoas literalmente dormindo. Isso é horrível. A pessoa devia repensar o que está fazendo. Eu sei que às vezes vem alguém muito cansado do trabalho, mas às vezes é domingo à noite, domingo à tarde, não tem motivos para estar com tanto sono. Mas eu não estou falando isso não, eu estou falando que a igreja está adormecida.
Estamos a portas, de termos uma PL 122 e a igreja não está na rua. O Brasil está cheio de corrupção e a igreja não está na rua. A igreja tem um papel social. Estamos diante de cracolândias e mais cracolândias e a igreja não está na rua. A igreja, eu digo, como um todo. Você imagine se as igrejas se unissem, se a igreja como um todo fosse para a rua, não precisa nem ser unida não, mas se todo mundo, no ontem que foi o Dia Mundial Internacional de Evangelização, imagine se todas as igrejas, todas as pessoas da igreja fossem para a rua evangelizar, ir ali na Cracolândia, perto do Parque União, ali no viaduto da ilha, fosse em cada Cracolândia, fosse em relação aos mendigos, em relação aos travestis que estão na rua se prostituindo. Imagine se todas as igrejas se levantassem contra o pecado. Mas para isso precisa ter lâmpada acesa. Para isso precisa ter vasilha cheia de óleo sobrando para dar reforço. Para isso precisa estar preparado. Imagine se todos os cristãos resolvessem evangelizar no seu trabalho. Hoje é o dia, vamos estabelecer assim, dia tal é o dia internacional e interdenominacional do evangelismo no trabalho. Imagine só o efeito que isso ia ter. Se os cristãos estivessem com as lâmpadas acesas e com azeite na botija, azeite na vasilha. A igreja parece estar adormecida, como Pedro, como Tiago, como João, e isso era uma estratégia de Satanás. Não tenha dúvida disso. Nós estamos chegando nos últimos instantes da igreja aqui na terra, amados. Nós vamos ser, já vamos receber o Cordeiro de Deus. Não tenha a menor dúvida disso. Essa parada, essa paralisada, melhor dizendo, que está dando sobre os crentes em geral, só preocupados em ficar famosos, em ter dinheiro, em serem multimilionários, os pastores megalomaníacos. Só se pensar em bens materiais, em bens de consumo, me dá um carro, me dá uma casa, me dá joias, me dá 3 empresas. Você não vai ter nada disso no céu, meu amado. Amém. No céu você vai estar cheio de alegria, porque você está na presença do Senhor. Não adianta você ter 5 empresas, 10 carros, 20 casas e não ir para o céu. Não adianta. Tenha e Deus te dará o suficiente. Levante a mão comigo e diga: o meu Deus me dará sempre aquilo que é suficiente. Ele te dará, irmão. Não tenha dúvida de que Ele te dará. Mas a Bíblia diz que aqueles que são ricos, que querem ser ricos, caem em tentações. A Bíblia diz isso, não sou eu não. Só que esse versículo está no cara das páginas de alguns pastores e de algumas pessoas. Você precisa estar acordado. Você precisa ter azeite na sua candeia. O que fizeram as virgens insensatas? Elas não se aperceberam da hora. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A igreja insensata, as pessoas insensatas das igrejas não estão percebendo a hora que estão vivendo. As pessoas insensatas não estão percebendo a hora em que estão vivendo. Hora em que o pecado se multiplica, hora, como a Juliane falou aqui na quinta-feira, em que o amor se esfriaria de quase todos, de muitos. Hora em que Satanás está rodeando todos nós somos crentes, somos rodeados dia a dia por Satanás, somos tentados dia a dia por Satanás. É só você vacilar que a sua boca é usada por Satanás. Ele sopra no seu ouvido e faz você falar o que não devia. É só você vacilar. É só a sua lâmpada estar com pouco azeite que você é usado por Satanás. E ele não pode tocar em você, hein? Ele sussurra de longe. Imagina se ele pudesse tocar na gente. O momento que estamos vivendo, amados. Nós precisamos ter atenção ao momento que estamos vivendo.
Se as pessoas se dessem conta do momento que estamos vivendo, não perderiam um culto sequer. Amém. Não perderiam um culto sequer. Porque não há mais tempo, amados, de brincar de vou ao culto ou vou ao shopping, vou ao culto ou vou ver o jogo de futebol. Não há mais tempo para isso. Porque a prioridade precisa ser não a igreja, mas Jesus Cristo. E Ele é o dono da igreja. Não é o Tonhão que é dono da igreja. Eu não sou dono de nada. Não sou dono nem do meu nariz, que quem manda em mim agora é a Lana. Larissa hoje foi fazer um concurso. Acho que outras pessoas também foram fazer concursos. Que Deus os abençoe. Não sou dono de nada. Você não é dono de nada. Nós precisamos e dependemos de Jesus. Amém? Você concorda com isso? Diga amém. Amém. Só ler a Bíblia não nos salva. É fundamental ler a Bíblia, mas só ler a Bíblia não nos salva. É fundamental vir aos cultos. É muito importante vir aos cultos. E como eu lamento ver pessoas que não vêm aos cultos, ou que escolhem cultos para vir, ou que vêm quando querem. Como eu lamento isso. Como me entristece isso. Mas só vir ao culto também não salva. É preciso viver o Evangelho. É preciso viver o Evangelho com a lâmpada acesa e com o óleo na candeia, com o óleo na vasilha. Você precisa sair daqui hoje, meu amado, com o óleo na sua vasilha, com o óleo de reserva, para viver mais uma semana lá fora e enfrentar o diabo face a fuça e ter vitória em nome de Jesus. Domingo passado eu estava aqui dizendo, não sei se de manhã ou se de noite, que dia a dia a gente mata um leão. E é verdade, amados. Os cristãos são jogados na cova dos leões todos os dias. Todos os dias você tem que matar um leão. E para matar um leão, você precisa estar com a sua candeia acesa. É preciso buscar a Deus nesses últimos dias, com mais diligência, com mais fervor, com mais dedicação, com mais comprometimento. Juliane perguntou que tipo de amor estava dentro de você. Na quinta-feira ela perguntou isso. Que amor é esse? Como é esse tipo de amor? Qual é a intensidade desse amor? Qual é a pureza desse amor? Que tipo de amor é esse? Ágape, filéu ou eros? Que tipo de amor você usa para se relacionar com os seus irmãos, com os seus amigos, com os seus familiares e principalmente com o seu Deus? Porque o amor filéu é um amor interesseiro, é um amor de troca, de feedback. Mas o amor ágape é o amor daquele que se dá, sem esperar nada em troca. A gente aprendeu desde pequenininho que a gente precisa dar sem esperar receber nada. Só que isso a gente desaprende quando a gente é adulto. Parece que a gente só quer dar se a gente receber. E parece que se a gente não receber, a gente fica magoado. Você precisa, e eu também, aplicarmos mais o amor de Deus nas nossas vidas. Aplicarmos o amor que dá sem buscar nada em troca. A buscar o amor com fervor. E isso, amados, diante do Senhor, ali, ajoelhados diante do Senhor. Eu quero concluir para nós servirmos a ceia, dizendo que o objetivo das lanternas é iluminar o caminho e enaltecer o noivo. O objetivo das lanternas das noivas é iluminar o caminho para elas e para o noivo e enaltecer o noivo, fazendo um cortejo. Você está aqui nessa terra para ter o seu caminho iluminado pela candeia que você está segurando, mas também a sua candeia, quando você a usa, você está enaltecendo o Senhor Jesus Cristo. Você precisa enaltecer o Senhor com a sua vida. O seu caráter precisa ser visto como de alguém que enaltece o Senhor Jesus. As pessoas precisam ver que você tem uma vasilha cheia de óleo. Precisam olhar para você e dizer assim: você é diferente. Você não reage da mesma forma. Se fosse comigo, eu rodava a baiana. Mas você precisa dizer: a minha baiana já foi derrotada há muito tempo. Nada contra os baianos.
Mas aquele meu espírito de que se vier eu vou revidar, já foi sepultado com Cristo e ressuscitou uma nova criatura. Eu tenho um coração novo, eu sou diferente, porque o Senhor me fez diferente. Mas eu luto para permanecer diferente, para acreditar no que ninguém mais acredita. Eu luto para ser diferente, para pensar como ninguém mais pensa. Eu luto para ser diferente, para falar aquilo que ninguém mais quer falar. Sua cadeia precisa ser diferente. Enquanto as pessoas lá fora estão com faróis, estão com lanternas ultrapossantes, você precisa estar com uma candeia. Elas acham que os super faróis possantes vão levá-las para um caminho de fama, mas vão levá-las, na verdade, para um abismo. Mas a sua candeia é mais segura. Jesus Cristo é a nossa segurança, Ele é a nossa força, Ele ilumina nossos caminhos. Você crê nisso? De um aleluia aí, ó. O que precisamos ser, aliás, o que precisamos fazer para a nossa luz brilhar? O que precisamos? O que precisa acontecer conosco para a nossa luz brilhar? De vez em quando Deus tem que dar um solavante na gente. De vez em quando Deus tem que dar umas mexidas na nossa vida, para a gente ver como a gente vai reagir. Você está sendo mexido nesse momento? Você está passando por um tempo que Deus está mexendo na sua vida? Como é que você vai reagir a isso? No crentez se chama vento, prova, deserto, essas coisas assim. Como é que você reage quando você está sob pressão? Deus, às vezes, faz você olhar para o óleo da sua lamparina, colocando você sob pressão, deixando você enfrentar uma situação que você não esperava. Aquelas noivas tinham dormido, tinham adormecido e só acordaram quando o noivo chegou. E quando o noivo chega na sua vida é que você acorda, mas às vezes o noivo traz algo para acordar você também. Será que o que você está passando não é para te acordar, meu irmão? Não é para te acordar, minha irmã? Não é para você passar a ver as coisas de um modo diferente? Em vez de pensar que o cristianismo é uma religião, saber que o cristianismo é um modo de vida, é muito mais que uma religião. Porque se você achar que o cristianismo é uma religião, você vai se tornar um religioso. E não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é que você seja um discípulo de Cristo, seja um cristão. E se você aceita essa proposta, diga amém. Amém. Nós não somos religiosos. Nosso culto é muito pouco religioso. Nossa liturgia é mínima. Nós não gostamos de religiosidade, embora ela tenha os tons na nossa igreja, no nosso culto, mas nós não gostamos, nós não colamos com religiosidade. Agora nós vamos levantar e ler responsivamente. Nós não queremos isso. Nós queremos viver uma vida livre em Jesus, mas uma vida viva, não uma vida com pavio e fumega, que está quase morto, que está apagado, que está sem óleo. Na sua vida precisa ter óleo, meu irmão. E óleo de sobra para você nadar um pouquinho para quem está lá fora e que não conhece o óleo que você conhece. Às vezes Deus mexe com a gente. Terceira e última parte da conclusão: faça a sua reserva agora. Faça a sua reserva de óleo agora. Prepare óleo reservado agora. Encha a sua candeia, a sua vasilha de óleo agora. Por quê, meu amado? Não durma. Por que, minha amada? Porque Jesus está à porta. Jesus está voltando. E enquanto Jesus não volta, nós não podemos cair no sono. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. As únicas igrejas que crescem fenomenalmente no Brasil são as igrejas neopentecostais. São as igrejas que pregam a teologia da prosperidade.
São as igrejas que dizem assim: o que você tem? Eu tenho dor de dente, vem aqui, toma uma toalhinha e você vai ficar bom, mas deixa uma ofertinha. Toma uma toalhinha, deixa uma ofertinha. É uma rimazinha bem bonitinha.